Queria trazer uma matéria aqui que o Nicolas tem se comparado ao Charlie Kirk brasileiro. Sim. E aí ele pediu reforço de segurança, que diz que está sendo ameaçado por estudantes universitários, né? A matéria aqui do Metrópolis, do Paulo Capelli, que fala o seguinte: deputado Nicolas Ferreira pediu reforço da Polícia Federal em sua segurança após ameaças de morte feitas por 2 estudantes universitários. Após o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk nos Estados Unidos, o deputado Nicolas Ferreira solicitou reforço da Polícia Federal em sua segurança particular. O parlamentar denunciou receber ameaças recentes, inclusive de 2 estudantes universitários. Em contato com a coluna, Nicolas confirmou o pedido de reforço durante visita nesta quinta-feira ao Espírito Santo, estado onde moram um dos jovens responsáveis pelas ameaças. Solicitação também será encaminhada à mesa diretora da Câmara para que a escolta seja permanente. Abre aspas, perdi reforço na segurança, entrei em contato com a PF, com a Secretaria de Segurança do Estado para escolta policial, porque um dos que fizeram a ameaça estuda na UFES, Espírito Santo, disse Nicolas. Eu já tinha segurança e reforcei para outro nível, um é da UFES, o outro é da USP, aqui de São Paulo. Disseram que o da USP foi desligado do projeto em que atuava. Também farei pedido à Câmara para reforçar minha segurança. Com a morte do Charlie Kirk, isso se voltou contra mim, com novas ameaças. Tem gente que dizia que o Kirk era o Nicolas americano e que eu sou o Kirk brasileiro, afirmou o deputado. Charlie Kirk era uma das principais lideranças do campo conservador nos Estados Unidos e fundador do Turning Point USA, né? Foi morto aos 31 anos. Tem já relatos aqui, né, que o atirador, o Tyler Robinson, que quem matou, odiava o Charlie Kirk porque o Kirk era pouco conservador. Tá? Ele queria que o Kirk fosse mais conservador. O Robson admirava o Nick Fuentes, tá? Então, quem matou o Charlie Kirk é um cara de direita, um cara da extrema direita, até porque não tem esquerda nos Estados Unidos, né? Mas tem ali pequenininho e tal. Mas aí o Nicolas pega toda essa comoção da extrema-direita, né, para trazer para ele também uma pauta aí, né, que agora ele está sendo perseguido. E agora eles vieram, o Helder, com esse papo de que os extremistas são à esquerda, eles são moderados. Né, tá esse papo correndo pelo Twitter inteiro, né? Claro. É só pegar aí o histórico de mortes relacionadas à política nos últimos anos e a gente vai ter um resultado bastante favorável para o lado deles, de quem é extremista, quem mata por política, geralmente é a direita, tá? O Nicolas, ele tá devastado porque não pode responsabilizar uma minoria ou, quem sabe, uma pessoa trans pela morte do Charlie Kirk, né? Já começa por aí. Agora, tem uma outra coisa aí que a gente já entra na área da ironia, tá? Porque, olha, antes de falar sobre essa área da ironia, que fique claro, tanto o Calejão, eu acho que eu posso falar em nome de vocês também, acho que ninguém aqui é favorável a ameaçar de morte um adversário político nas redes sociais, seja de direita ou de esquerda, a gente discorda disso frontalmente, a gente discordou em outros momentos em que aquele que foi ameaçado era de esquerda, a gente não vai ser hipócrita aqui e dizer que tá certo, tá? Não faça isso. Não cometa crimes na internet, não deixe registrado esses crimes cometidos na internet e não haja dessa maneira. Tem um enorme abismo entre, sei lá, não se importar ou não ter empatia com um adversário seu que eventualmente sofreu. Isso, cara, você tem empatia ou não, esse é problema seu. Mas você não pode ser um apologista da morte de adversários, porque aí você incorre em crime. Tá? E muito menos ameaçar alguém. Nós somos contrários, nós não concordamos com isso. Agora, a gente vai entrar na área da ironia. Por quê? Porque o cara que foi preso aí por ter ameaçado o Nicolas, e eu acho que está muito bem feito, ele tem que responder por isso, como foi muito bem feito aqueles que ameaçaram o Lula anteriormente, ameaçaram outros parlamentares, a gente até perdeu as contas, né, de quantas vezes isso aconteceu do outro lado. Mas, ó, o cara cogitou, ameaçou, mas não executou o crime. Então, de acordo com a avaliação da extrema-direita, não seria o caso desse cara também não ter pena nenhuma? Porque não é isso que eles alegam a respeito do Bolsonaro? Que o Bolsonaro, na verdade, só cogitou, ameaçou, mas não executou. Então ele não teria que ser preso, nem os generais. Da mesma maneira que o tal de Adalto Geiger Júnior aí, que ameaçou o Nicolas, não deveria também. Na visão deles, seria assim.
que a justiça deveria agir? Eu discordo, né? Eu acredito que para você fazer uma ameaça nas redes e ela sair das redes e chegar no mundo real, é 2 palitos. O cara que vai lá e se filma com um revólver, falando que se o Lula aparecer na cidade dele, vai descer bala, lógico. É 2 palitos para ele fazer aquilo. Não é liberdade de expressão isso. É óbvio que um presidente tem todo um aparato de segurança que fica difícil você cometer um crime como esse. Mas, né, fica aí no mínimo uma ironia no ar. Uma ironia no ar. Você é contra prender quem só cogitou, ameaçou, mas não executou o crime. Só que quando é com você, você vai atrás, né, da prisão da pessoa. E o que a gente vai reiterar aqui, para que não fique nenhuma dúvida, a gente é favorável mesmo, mano. Você vai usar a internet para ameaçar qualquer pessoa, não precisa ser figura pública, não. Você tem que responder por isso. Você manda mensagem para uma pessoa lá, desconhecida, fala, cara, se eu te encontrar, eu vou te matar. Brother, mete processo nesse filho da puta. Não importa se você é de direita ou se é de esquerda, mete processo. Ninguém tem o direito de fazer isso. Mas é irônico, né? Porque na visão deles, se só cogitou e ameaçou, mas não executou o crime, não deveria ser preso o Bolsonaro, mas o Adalto tem que ser preso, na visão deles. Né? Agora, isso é o que caracteriza a extrema-direita. E o que a gente fala de vender fumaça. O que é? Você vende uma proposta que você sabe que não se aplica para você mesmo. É a Zambelli dizendo, por exemplo, que as detentas não têm que ter direito a... não é mods, o nome... Absorvente feminino. Você não tem que ter direito a... Mods é quando a gente ia comprar quando criança. Quando a gente ia comprar pra nossa mãe quando criança, era mods. Vai, filho, compra um mods lá, 1 quilo de carne moída, uma Coca-Cola pra gente almoçar, tá? Agora muito tiozinho. Exato. Então, só que quando ela tá presa, não, aí os direitos humanos. Mas a senhora não estava advogando que bandido bom é bandido morto, que se não fez nada de errado não tem que estar preso, e que se está preso não é colônia de férias. A argumentação de vocês não vai ao encontro disso? Agora vem esse... não, porque as pessoas estão sendo presas por emitir opinião. Olha que doideira, como se relacionam essas duas coisas. O que disse o Adrilles e o que está dizendo o Nicolas agora. Vocês estavam argumentando que palavras não automaticamente se transferem em ações. Então deixa o cara te ameaçar. Não, né? Óbvio que não. Claro que não. Porque a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer o que aconteceu com o Marcelo, tesoureiro do PT. Estava comemorando o aniversário dele e foi morto, foi sumariamente executado por um bolsonarista fundamentalista. Então é óbvio, é muito curioso que isso se dê nesses termos, porque o tempo todo a gente vem argumentando que palavras não são só palavras, que cometer crime, que a liberdade de expressão não significa salvo-conduto para o cometimento de crimes, e essa gente estava argumentando que não, você está querendo censurar, porque não sei o quê. Veja como é que eles se comportam quando, ao invés de estar fazendo a arminha está apontada para eles. Aí não. Aí, opa, entendeu? É óbvio que o Nicolas está querendo emular, ou ele está querendo surfar o hype do Charlie Kirk aí, e também é muito curioso que ele diga se identificar com um notório racista, com um cara que tem ideias supremacistas e com um cara que valeria a pena ter que lidar com algumas mortes para que todo mundo tivesse arma. Olha que curioso, ele só não considerou que uma dessas mortes poderia ser a morte dele próprio. Veja que curioso. É com esse cara que o Nicolas se identifica. Exatamente. Como ele estava também há 3 dias comemorando a morte, tá? Da ex-primeira-dama do Nepal, né? Foi morta, queimada viva. Isso aí, tem que se rebelar mesmo. Aí quando acontece com alguém do outro lado, não, gente, peraí, vocês são radicais demais. E ele começou uma campanha agora para que as empresas não contratem gente de esquerda, que está encampada por outras pessoas, que a gente prefere nem citar o nome, porque além de ser uma pessoa irrelevante no debate público, tá querendo aparecer, a gente sabe que tá querendo aparecer, né? O cara tem cabeça de Roblox, já é um grande problema também pra gente mostrar aqui, talvez nem caiba numa tela dividida com 3 pessoas, mas está sendo encampada pelos mesmos palhaços de sempre.
Os mesmos palhaços de sempre. E eu quero é mais. Eu quero que os caras encampem isso e que gente bem intencionada leve para a Justiça do Trabalho e faça a denúncia, porque eles estão fazendo uma discriminação ideológica. O que não pode ser feito, nenhum tipo de discriminação na hora de contratação de qualquer funcionário para a tua empresa. Mas coloquem, né? Registrem o crime na internet, assim como registrou o tal de Adalto. Sejam inteligentes como o Adalto, como tantos outros, que falaram que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer, que ia dar tiro no Lula, dar tiro não sei quem. Sejam espertões assim, cara. Usem a internet exatamente para isso. É bom porque a gente também vai aí dando uma diminuída na burrice nas redes sociais, tá? Porque é impressionante o quanto de gente produz prova contra si mesmo dentro da internet. Elson do Cafezinho, provavelmente quem matou o Kirk não o ameaçou. Não, foi direto. O moleque, Tyler Robinson, né? Conservador. Que, como a gente disse ontem aqui, doidinho de fórum. A gente falou, não tem como, mano. Com aquela mira, com aquela precisão, não tem como ser é um democrata. Porque os caras já estavam imaginando. Até o governador de Utah falou. Eu imaginava que fosse um estrangeiro. O governador de Utah falou. No fim das contas, eles precisaram se olhar no espelho, né? Deram um espelho para eles e falaram, porra, é nós mesmo que fizemos isso aqui. Porque todo mundo que estava comentando isso daí queria que fosse o quê? Uma minoria da minoria da minoria da minoria. Imigrante de Bangladesh de esquerda com cabelo azul, intersexo, PCD em coma. Era a vontade deles, né? E de preferência com nanismo também, para se encaixar no máximo de minorias possível. Ah, tá vendo? Os caras é foda aí, ó, não sei o quê. Nada, bicho. Cara criado em lar conservador, republicano, maga, que já aprendia a atirar desde os 12 anos de idade. A foto dele, criança, com arma. Sim, desde pequeno, porque ninguém atira de longe com essa precisão, sendo uma pessoa que pegou em arma ontem, mano. Nem se colocar a arma na mão de milico brasileiro, o cara tem uma precisão num tiro como esse. Não é assim que funciona. Por isso tá muito óbvio que, no fim das contas, a gente estaria dentro de um roteiro de fogo amigo, tá? Assim, de fogo amigo, e muito provavelmente aí, provavelmente não, é verdade, ele participava de fóruns de 4chan, coisa e tal, e aqueles fóruns de gente extremista, de ruê, de aquele sapinho lá do caralho que eles gostam, que eles endeusam, entendeu? É um terrorista aleatório? É um terrorista aleatório. Qual é a motivação? A gente não sabe ainda. Mas era um cara que pertencia à mesma laia do Charlie Kirk, que foi morto antes de ontem.